Gente, vamos falar agora de um assunto preocupante. Um levantamento da Pastoral da Criança revelou que a desnutrição infantil cresceu entre as crianças de até 6 anos, incluindo casos de desnutrição grave. Sobre esse assunto, para discutir estratégias para fornecer alimentos saudáveis e acessíveis para crianças que vivem em situação de pobreza, nós vamos conversar agora ao vivo com o Dr. Nelson Arnes Neumann. Ele é médico, mestre em epidemiologia e doutor em saúde pública e atualmente é coordenador internacional da Pastoral da Criança. Dr. Nelson, boa noite para o senhor. Muito boa noite, é uma grande alegria estar com você. É um prazer receber o senhor. Agora, esse assunto preocupa, doutor. Quais são as saídas para a gente tentar minimizar esse problema tão sério? Bom, em primeiro lugar, a gente precisa entender as causas da desnutrição. Então, se você pensar que a desnutrição já começa na barriga da mãe, no útero, durante a gravidez, a gente precisa começar a olhar para a gestante. Então, o que a gente percebe hoje? Existem muitas gestantes que elas têm dificuldade de acessar os alimentos e principalmente alimentos de boa qualidade. E com isso a criança já não recebe toda a nutrição que precisa dentro do útero da mãe. Daí depois continua com a questão do aleitamento materno, as dificuldades de convivência, de acesso aos alimentos que a mãe tem, né? Continua pela falta de saneamento, quer dizer, a criança às vezes consegue comer, a mãe consegue tirar até da sua própria boca para dar para a criança e a criança perde por diarreia, perde por outras infecções. E aí a gente vai entrando em um ciclo em que a criança já não tem uma boa nutrição, fica mais frágil, pega mais doenças, pegando mais doenças, gasta energia para combater essas doenças e depois acaba cada vez mais tendo a desnutrição. E a mais grave é a desnutrição, onde se perde a altura. Agora, nesse caso que o senhor está falando, o senhor está avaliando as causas, né? Por que nós chegamos nesse ponto? São múltiplos fatores. A alegria que a gente teve nos anos 90 até 2000 e pouquinho foi o quê? Com os processos de transferência de renda, vocês acabaram de noticiar o Bolsa Família, né? Então isso conseguiu reduzir, aumentou a escolaridade materna, melhorou um pouquinho o saneamento. Então, foram coisas que ajudaram a desnutrição, aquela desnutrição aguda que acontecia de forma imediata, a ser praticamente superada no Brasil. Mas o que a gente percebeu? Com o tempo, parou de melhorar e aquela desnutrição crônica que vai acontecendo, que a criança não recebe alimentação adequada, tem muitas infecções, não tem o atendimento médico quando precisava, isso vai levando a gradual perda de altura, né, a perda da nutrição. Então, a gente precisa atuar em conjunto, quer dizer, uma boa atenção à gestante, um bom aleitamento materno, a comunidade apoiando essa gestante, o que a gente fica sempre falando aqui na Pastoral da Criança. Às vezes, quando você olha o número de milhões de famílias com necessidade nutricional inadequada, né, e a gente não consegue fazer tudo por todos, mas se eu pensar que durante a gestação, aquele cuidado que eu tive que durante a gestação, que vai servir para conseguir para o resto da vida a criança ter uma boa saúde. Então, por exemplo, uma criança que ela sofreu desnutrição no útero, ela vai ter mais problemas cardíacos, o dobro de chance de ser hipertenso, vai ter mais diabetes, vai ter mais problemas renais, né? Tem até uma obesidade rebote, porque durante a gestação não recebeu a nutrição adequada. E nós, como comunidade, não são tantas gestantes, né? São só 9 meses da gestação. O que a gente pode fazer para que essa gestante, cada uma delas, tenha uma nutrição adequada? Com isso, eu já garanto que a criança nasça saudável. E depois, é óbvio, a gente precisa continuar. Então, existe um papel do governo, mas existe um papel de toda a sociedade. E na Pastoral da Criança, eu tenho certeza, por exemplo, que muita gente que faz parte da Pastoral da Criança está assistindo a gente nesse momento, né? Qual que seriam as dicas e o trabalho que está sendo desenvolvido no sentido de amenizar essa situação? Bom, existem duas iniciativas principais. Uma é o dia a dia da Pastoral da Criança, né, em que você faz as visitas domiciliares, vê a realidade de cada família, né, conversa, chama a rede de suporte. Puxa, encontrei uma gestante aqui com uma dificuldade nutricional, ela não está conseguindo acessar os alimentos. O que a gente consegue fazer? O que a comunidade pode, enquanto não se consegue o cadastro, que não consiga vencer a burocracia para conseguir o Bolsa Família, por exemplo?
Mas existe uma outra ação que é feita no conjunto da sociedade, que é, por exemplo, o nosso aplicativo. A gente tem um aplicativo da Pastoral da Criança disponível para toda a família, pais, mães, quem quiser acessar, que ele tem não só os cuidados da gestação, os cuidados com a criança pequena, mas também centenas e centenas de receitas saudáveis que a mãe pode fazer, muito saborosas e nutritivas. Então, se você for na Play Store e baixar esse aplicativo, gratuitamente, baixou uma vez, não precisa mais internet, você tem o que há de melhor, né, pela Organização Mundial de Saúde, Ministério da Saúde, as principais universidades, né? Então, é um conteúdo que é muito diferente de você procurar no Google, que pode vir coisa boa, mas pode vir coisa muito ruim, pode vir fake news, pode vir orientações inadequadas, orientações de quem está querendo ganhar dinheiro à tua custa. Aqui você tem a informação correta, disponível, sem custo nenhum. Doutor Nelson, muito obrigado. Boa noite ao senhor. Boa semana. Eu que agradeço, estamos sempre à disposição. Nós também. Obrigado.